Fala galerinha, tudo certo? Hoje estamos aqui para gravar mais um vídeo. Hoje eu vou fazer um react aqui da Márcia, novamente. Por quê? Porque eu achei interessante aqui esse vídeo. Na verdade, este título eu nem abri ainda. Escorpião, tudo sobre o signo, Márcia Fernandes. Tudo é impossível, né? Falar em 4 minutos, mas vamos ver o que ela vai falar, o que ela vai trazer. Eu gosto muito do conteúdo dela. Como ela tende a falar meio rápido, talvez tenham coisas interessantes aqui, em 4 minutos e pouquinho. 4 minutos e meio, vamos ver. Estamos aqui começando mais um vídeo na Universa. Espero que vocês assistam e gostem. Escorpião. Eu particularmente amo, os taurinos deverão amar. É o mais misterioso e mais evitado. Ninguém gosta de escorpião, eu não entendi, gente. Dizem que são más, mas ele fala a verdade, né? É regido pela água e é um dos signos mais intuitivos que tem. São conhecidos por serem violentos, possessivos, noturnos e muito imprevisíveis. Carregam grandes paixões. Isso é verdade, né? O escorpião olha pra tua cara e fala, acabou, cala a boca. É bem assim. E daí? Mas eles são verdadeiros. É o signo que mais investiga a vida dos outros. Eles parecem um investigador. Não fofoqueiro. Ele sabe até a cor da sua calcinha. Ele quer controlar. Não é bem por aí, não é que o escorpião olha sempre a calcinha, não é isso? Não, gente, mas falando sério, assim, tudo que foi dito até aqui eu concordo. É bem estereotipado, mas já é um conteúdo um pouco mais profundo, um pouco mais aprofundado sobre o signo, o que ela traz. Eu gosto e eu concordo. Eu acho que escorpião é bem intenso, bem profundo, bem verdadeiro, fala o que pensa sim. Não fala tanto sem pensar ou sem medir, porque eu acho que isso é um pouco mais do Áries. Acho que o escorpião tem uma coisa um pouco mais estrategista, mas eu concordo com o que a Márcia falou. Tá bem bacana, bem coerente o vídeo até aqui. Controlar o mundo ao redor, ele quer o mundo para ele, mas ele é assim, ele gosta, não gosta, não gosta. Possui uma força profunda e um sentimento profundo. É um dos signos mais ciumentos do zodíaco, né? Touro, escorpião também, é um dos mais ciumentos. É dele, é dele. E nunca esquece, jamais, uma ofensa. Aí você vai falar, Tá, calma. Concordo, mas eu tenho que falar sobre isso porque ela fala uma coisa muito interessante. É legal que a gente vai trazendo, né? Vai conseguindo trazer outros elementos aqui quando a gente fala quando a gente consegue ver um vídeo, fazer um react e tal, a gente consegue trazer outros elementos sobre coisas que talvez eu não falaria, não lembraria de falar em outros vídeos. Ela falou sobre a possessividade, né? E é muito interessante, gente. Quando a gente estuda astrologia, nós temos dois eixos. O eixo do eu, que são os 6 primeiros signos do zodíaco, e o eixo do outro, que são os 6 últimos signos do zodíaco. Quando a gente está falando do eixo do eu, nós temos quem eu sou, minha presença, o meu ato, que é Áries, né? Touro é a minha posse, Gêmeos, as minhas posses, o que eu tenho, Gêmeos, o meu pensamento, minha filosofia, minha razão, Câncer, a minha emoção, meu sentimento, Leão, quem eu sou, a minha honra, quem eu sou, meu ego, e Virgem, a minha análise. Se para cada signo que temos o eu, se temos para cada um dos signos, dos 6 primeiros, aliás, uma parte que é regida pelo eu, temos nos 6 últimos signos uma parte regida com o verbo conjugado, com a vibração que carrega o outro, né? Então Libra, se Áries é o meu ato, ou quem eu sou, Libra é quem o outro é, ou o ato do outro. Se Touro é o que eu tenho, Escorpião é o que o outro tem, a conquista, aquele que lida com as posses do outro, que sabe administrar o que o outro tem. Se Gêmeos é o meu pensamento, minha razão, minha filosofia, minha maneira de pensar, Sagitário é o pensamento do outro, a cultura do outro, o conhecimento do outro, por isso estudar então, e a filosofia. Se Câncer é o meu sentimento, minha emoção, Capricórnio é o sentimento do outro, a emoção do outro, né? Como que eu lido com isso, às vezes mais do que com a minha. Se Leão é quem eu sou, meu ego, minha força de personalidade, de caráter, Aquário é quem o outro é, o que é o outro, o que é o coletivo, o que é o mundo, né? E Virgem e Peixes, Virgem, o que eu analiso, qual a minha análise, a minha percepção das coisas. Peixes, qual é a análise do outro, a percepção do mundo que o outro tem, isso me interessa, isso me conecta. Então, voltando ao que ela falou,
o eixo do eu e do outro no seguinte eixo, que é o eixo touro-escorpião, segundo eixo que a gente tem na astrologia, a gente tem o touro como a minha posse, o que eu tenho, e escorpião o que o outro tem, o que o outro pode oferecer, como eu posso administrar e conquistar o recurso do outro, como eu posso me vincular ao recurso do outro, como eu posso me vincular, fazer associações em relação ao outro nesse sentido, sobre as posses dele. Então, eu acho que é um eixo de possessividade, touro e escorpião, que vibra muitas vezes nos ciúmes. Isso é natural, isso é muitas vezes contraditório. E alguns astrólogos, deixa eu já emendar, e alguns astrólogos trabalham com a ideia de que não há tanta atração nos signos opostos. Há mais atração e mais facilidade, aí facilidade sim, eu concordo, de se relacionar com signos do mesmo elemento. Exemplo, Câncer, Escorpião e Peixes, que são a tríade da água. Touro, Virgem e Capricórnio, que são os signos da terra. Então, terra com a terra, água com a água e a água com a terra e a terra com a água, porque são signos femininos, né? Assim como o fogo com o fogo, o ar com o ar e o ar com o fogo, porque são signos masculinos. Só que muitas vezes fica um pouco de lado essa ideia do signo oposto. E o que eu acho que ocorre com o signo oposto em relação à atração? Eu vou falar especificamente de Touro e Escorpião aqui, a gente pode usar isso para qualquer outro, né? Áries, Libra, Gêmeos, Sagitário, Câncer, Capricórnio, Leão, Aquário e Virgem com Peixes. Mas vamos usar aqui o exemplo que a gente está falando de Escorpião, vamos usar o exemplo então do eixo Touro-Escorpião. O que acontece? Em geral, os opostos eles se atraem num sentido de incômodo. Não é aquela coisa assim, eu vou fazer dupla com aquela pessoa, sabe? Gostei, me afinizei, vou grudar. Não é esse tipo de afinidade. Esse tipo de afinidade normalmente se dá com pessoas do mesmo elemento, da mesma natureza, né? A afinidade, a relação que se dá com o signo oposto é aquele signo que ele vai fazer as coisas, ele pensa o mundo de uma maneira muito diferente de você. Só que é uma maneira, não é o diferente como o quincúncio, que é o quinto depois, ou o quinto antes, né? Que seria o que escraviza, o escravo astral, o mestre astral. Depois a gente fala de outro aspecto. Em outro vídeo a gente fala só sobre isso, mas o que eu estou querendo dizer? O signo oposto, ele faz... Sabe aquela pessoa que você olha e você pensa assim, ela faz tudo diferente de mim, mas ela me complementa. A maneira como ela faz as coisas, a maneira como ela se dedica para as coisas, os talentos que ela tem, me agradam porque eles me complementam. Eles me abastecem, eles fazem com que eu aprenda, certo? Então o signo oposto, ele sempre vai carregar isso quando a gente está numa relação, está diante de uma relação Touro-Escorpião, por exemplo, é uma relação de cabo de guerra sim, às vezes de atritos, de faíscas, mas de muita sensualidade, muita atração química, muita atração sexual, muita atração de interesses emocionais, psicológicos, por que não? Porque é uma pessoa que você olha e pensa assim, parece a parte que me falta, parece aquela coisa assim, e se a parte que me falta também atrita, porque eu não tenho. Não sei se vocês entenderam esse conceito, né? Vamos seguindo aqui. Qualquer coisa é só deixar nos comentários, tá? Nossa, Márcia, você tá falando mal. Eu não tô falando mal coisa nenhuma. Eu tô falando a verdade. Eu tô dizendo que eu amo. Porque o escorpião não é falso. Ele olha pra tua cara e ele faz assim. Tipo, dane-se. Ele não fica te badalando e por trás, ó. Não, jamais. Planeta regente é Plutão. Tem coisas ligadas à morte, Plutão, né? E as heranças, a sexualidade. Você vê, né? A doença desse signo é a parte do sexo, a parte sexual. A cor é vermelho escuro, diretamente ligado ao que? Ao tesão, né? A sexualidade. Simboliza também as conquistas, às vezes a tristeza. As flores são ou vermelhas ou roxas, dependendo de onde você olha. Pela astrologia é vermelha, pelo orixá. Tá aqui. Para mim, eu acho até mais importante aqui. É lilás. Vocês são filhos de Santana, a avó de Jesus. A avó de Jesus, que é a mãe de Maria, ela pariu aos 50 anos. Então, escorpião é o seguinte, quanto mais velho, melhor a vida. Mais dinheiro, vai ter filho mais velho, vai casar mais velho, igual a Santa Ana. 50 anos a mulher pariu. Então, você vai ter filho mais tarde, você vai viver mais tempo, você vive
muito, Santa Ana viveu muito, igual a Santa Ana. Vocês têm que usar muito lilás, roupa de cama lilás, tá? O símbolo do escorpião tem uma relação de Orion com a deusa Artemis. Eu vou explicar. Poseidon, deus dos mares. Ela vai falar sobre uma mitologia do signo, que é a questão de Orion e a deusa Ártemis, o guerreiro Orion, né? Muito legal essa história, vamos ver o que ela vai falar. E a gente também tem outra história na mitologia em relação ao escorpião, que é o mito de Hades e Perséfone. Em algum momento eu vou trazer isso aqui para o canal e provavelmente todos os mitos dos signos, porque eu acho muito enriquecedor, né? Quando a gente fala de psicanálise, a gente sempre trabalha com mitos, né? A gente trabalha com mitos sem ligar diretamente à questão mitológica, tá, gente? Grega. Mas na psicanálise a gente fala de castração, a gente fala de libido, a gente fala de outras questões aí que bebem bastante da mitologia grega. Né? Isso não é tão dito assim, mas para explicar alguns mitos, se você for pesquisar em Freud, você vai acabar percebendo que existem a psicanálise, ela utiliza de muitos mitos, muitas mitologias para conseguir fazer alusão e metáforas em relação ao ser humano. E quando a gente vai para a mitologia dos símbolos dos signos, que são as mitologias que são relacionadas aos signos, a gente consegue explicar muito bem como os signos funcionam, quais são as dinâmicas que a gente tem dentro dos signos, o porquê, quais são os dilemas da personalidade do arquétipo humano. Eu não sei como que isso faz tanto sentido, ainda não, mesmo estudando astrologia há tanto tempo, eu nunca entendi o porquê a astrologia faz tanto sentido, mas cada dia que eu estudo mais eu percebo que faz muito sentido, né? Então, em algum momento eu vou trazer para vocês aqui a mitologia dos signos, a mitologia por trás dos signos, tá? Vai ser bem, bem bacana isso. Deus para Orion, um gigante, né? A capacidade de andar sobre as águas. Diante de tal poder, criatura bestial sentiu o gosto e a força e quis conquistar mais do que tinha. E acabou sendo marcado por esse símbolo. É um signo fiel, talvez o mais fiel que exista. É um signo justo, vamos ver como é que é na amizade. Ele gosta de uma pessoa. Se ele vê o amigo da pessoa falso, ele vai odiar o amigo do amigo. Ele gosta de ajudar o amigo. Ele defende o amigo. É um cara que se ele falar pra você, cai fora que aquele cara vai lá, é verdade. Ele vai te defender. Ele defende os amigos. No trabalho, dedicado, focado, controla tudo, entende tudo e sabe o que está acontecendo. Uma águia, cara, 360 graus. Tem que tomar um pouco de... Eu vou fazer um parênteses aqui porque eu acho que a Márcia gosta muito do signo de escorpião. Mesmo eu sendo do signo de escorpião, eu preciso falar um pouco sobre isso porque para dar uma desmistificada. Quando a gente fala... Gente, é que assim, eu sou escorpiano, então o signo que eu mais entendo, eu mais posso falar e mais estudei também. E acho que a gente sempre começa a nossa jornada do estudo de astrologia pelo nosso signo, né? Que a gente acaba tentando se autoconhecer mais e tal. Então, por isso que eu conheço tanto sobre a mitologia, sobre os símbolos, sobre os arquétipos de escorpião. Quando a gente fala do signo de escorpião, a gente está falando do 8º signo do zodíaco, que é um signo que ele rege, ele tem uma força no sentido da morte, da ressurreição, da transmutação, da transformação. É um signo que sim está ligado à sexualidade, mas também está ligado a conquistas. Então, quando a gente fala de qualquer signo, a gente tem simbologias, a gente tem animais de poder para simbolizar e para que a gente consiga ver o comportamento do animal em relação ao comportamento do signo e o arquétipo humano, certo? Então, o que acontece? Quando a gente está falando disso, a gente está falando especificamente de escorpião, a gente tem 3 animais ou 4. O quarto seria... Não é um animal... É mais um animal mitológico, digamos assim. A ideia dessa mitologia, tá? O que acontece? Quando a gente fala do primeiro animal, do signo, a gente vai falar do próprio escorpião. O próprio escorpião, para o signo de escorpião, é o primeiro animal. É o primeiro animal com o qual a gente se relaciona. Numa escala de evolução. No sentido de evolução espiritual, de karma, de trajetória de vida. Né? Por quê? O que acontece? O escorpião é muito do que ela falou. É o que se esconde, é o que vive
nas sombras, né? Então ele não se mostra, ele trabalha de maneira a ter suspense, a não querer se mostrar, sabe? A ficar embaixo das pedras ali ou nas cavernas, né? Em lugares que não bate a luz, porque ele não quer mostrar o seu trabalho, ele não quer mostrar o que ele faz, ele quer se esconder. Muito por medo, muito por vergonha, né? Às vezes porque ele não tem uma autoconfiança, e isso geram várias questões no arquétipo, na pessoa do signo de Escorpião. Por quê? Porque ela acaba se carregando com essa energia, porque ela não vai para a vida. Então, tal qual o animal, o escorpião, essa pessoa que vibra no animal, no arquétipo inicial do signo de Escorpião, ela não vai para a vida, ela não se mostra, ela tem vergonha, ela tem medo de se expor, ela tem medo de ir para a luz, certo? De se mostrar, de se apresentar, de falar realmente o que pensa, de dar a cara a tapa e de estar na zona de batalha, na arena, né? Ela deixa outras pessoas, acaba administrando, manipulando pessoas para que consiga coisas para ela. E é muito intenso, tem um veneno muito grande, mesmo que tenha uma percepção grande e intensa da vida, né? Que não é porque é o arquétipo mais baixo que não tem qualidades, não é isso. Mas é apenas o primeiro estágio do signo de Escorpião. Isso independe de idade. Isso é muito importante que a gente tenha uma grande noção. Ah, Juliano, você está me dizendo então, eu que sou, você pode estar vendo aí, eu que sou do signo de Escorpião, então eu tô com 30 anos, então já entrei no próximo animal. Não quer dizer. Você pode passar a vida inteira vibrando no arquétipo do Escorpião e não migrar para o próximo. Você pode nascer já com arquétipos, já com características do que ela falou, da águia, né, que eu vou chegar depois. O segundo animal que a gente tem como relação aí com o arquétipo, com o estereótipo, com a simbologia do signo de Escorpião, o segundo animal é a cobra. Por que a cobra? Porque a cobra ela tem uma simbologia que ela carrega o veneno e o antídoto para este veneno. Então, é o primeiro momento em que a gente começa a lidar com a possibilidade de cura, tanto de si próprio como para com os outros. Então, este escorpião cobra, ele já começa a perceber os defeitos que tem, ele começa a ver a vida querendo fazer uma transmutação nas coisas, e ele vibra nessa energia do veneno da cobra, que tanto pode fazer o mal, como pode fazer o bem e curar. É nessa pegada. Porém, a gente ainda vê um animal que se rasteja, que vive no chão, que vive rastejando, que vive muito próximo ao solo e ele não se eleva ainda. Ele não tem... raras as exceções, tá, gente? Não estou falando de espécies de cobras específicas, managem, não sei o que. Estou falando de um estereótipo global para a astrologia, tá? Não se apeguem tanto ao pé da letra que eu estou falando. É uma simbologia. Só que a gente tem um terceiro momento, a gente tem o arquétipo, o estereótipo, o símbolo, o animal correspondente ao escorpião, num terceiro momento de evolução espiritual, kármica, corpórea, o animal águia. E o que é isso? É aquele ser, aquela personalidade do signo de escorpião que já assumiu o estereótipo da águia, que ele consegue observar de cima as coisas, ver um quadro geral, e quando ele precisa se posicionar, ele desce voando como a águia, pega a sua presa, seu objetivo e volta para o alto. Ele olha, ou seja, a gente já está falando de um arquétipo que observa a vida de cima, desce para a terra só com pontualidades e volta. Ele não briga, não entra em fofoca por entrar, não entra em atrito por entrar, ele briga e vai para o combate quando ele acha que é interessante e pertinente fazer isso. Quando combater, agir, sair da sua zona de conforto tem a ver com ir atrás dos seus objetivos. Então é um animal muito focado, é uma energia de um estereótipo focado, é uma ave de rapina, é uma ideia de um bicho que faz isso. E outra coisa que é muito interessante também no comportamento da águia, que se relaciona com o escorpião. A águia, quando ela percebe que ela está numa fase de destruição, ela mesma se retira do grupo, do voo, da caça, da atividade, e fica um tempo sozinha. E ela provoca em si a sua própria destruição um pouco mais acelerada,
né? Que é no sentido das personalidades mais fortes do escorpião, que é no sentido assim, eu percebo que eu preciso me melhorar. Então ninguém vai precisar me dizer o que fazer. Eu mesmo vou me retirar, vou me consertar e depois, quando eu estiver bem, eu volto para o grupo, né? A águia, se eu não me engano, bica o próprio bico na pedra, raspa suas unhas e depois ela volta com as unhas renovadas, com o bico renovado, com a pelagem renovada e ela volta forte, 100%, 100% para agir da forma que ela quer. Então esse seria o terceiro animal. E algumas pessoas, algumas literaturas, alguns astrólogos usam um quarto animal no lugar da águia, difícil usar os dois, que seria a fênix, no sentido da regeneração e da transmutação, do renascimento que a fênix traz. Tá certo, gente? Achei bem pertinente trazer isso para vocês, já que estamos falando de escorpião. Volta a Márcia. O que aconteceu com a Márcia aqui? De cuidado, porque ele tem tendência a criticar todo mundo. Tem um pouquinho, né? Um pouquinho muito, né, escorpião? Perfeito. Menos, hein? Menos. Tenta olhar o lado cor-de-rosa das pessoas. Eu, pelo menos, estou tentando. Na família, são intensos. Pai dá disciplina para os filhos, é verdade. Filho dele. Vai na rédea. Rédea, rédea, rédea. Não cede aos caprichos dos filhos, sabia? É pai e mãe mesmo, sabe? A mãe também, né? Nesse caso, ela acompanha o filho lips e zips, assim. Tudo. É aquela mãe que tá perto, é aquela mãe... Sabe aquela mãe que olha os filhos, os amigos dos filhos? As crianças de escorpião são hipersensíveis e precisam sentir segurança na família. Você que é mãe de uma criança de escorpião, tem que ver isso, tá? Elas têm que se sentir firmes dentro de casa e não lá na escola, tá? Mas a última dica é para todos. Calma. Essa questão da sensibilidade eu acho bem interessante. Ela falou, não esquece uma mágoa. Eu acho que os 3 signos do elemento água são assim, Câncer, Escorpião e Peixes, são muito sensíveis, só que cada um deles lida com essa sensibilidade de uma maneira diferente. Mas eu acho que os 3 signos da água são muito sensíveis. Não só para o signo de escorpião, é que se a tua casa estiver bagunçada, desorganizada, tua vida acabada, um lixo, tudo desorganizado, tá aqui. Orquídea lilás você põe na tua sala, eu tenho até no quarto. Ela promove a organização da sua vida. Aproveita esse mês e já compra a tua orquídea, sendo você de escorpião ou não. Gostou desse vídeo? Então vai, se inscreva aqui no canal da Universa e fique com a gente. Beijo! Legal essa dica da orquídea lilás, eu gosto desses símbolos, dessas simpatias, dessas simbologias, dessas energias, né, gente? Quando a gente organiza um espaço, quando a gente limpa a casa, quando a gente faz algumas coisas, parece que a energia realmente começa a fluir, né? A gente organiza o espaço externo e o interno também acaba se organizando. Assim como quando a gente passa por uma mudança interna, o nosso espaço externo, a gente começa a olhar de outra forma e tem a vontade de organizar também o nosso espaço externo. Galera, hoje não foi sobre o BBB, foi mais sobre o signo de escorpião, foi uma curiosidade, né? Queria ver esse vídeo que eu achei bem interessante. E este vídeo trouxe várias questões interessantes, pertinentes aqui para nós. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Então, como está aqui embaixo, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreve no canal e deixe o seu comentário. Obrigado por assistir e boa semana. A gente se vê então no próximo vídeo. Valeu, até a próxima!